Olá, é um prazer falar com você. Vamos para mais um vídeo das causas espirituais de doenças. Hoje nós vamos falar da epilepsia, que ganhou na votação, nos comentários. E a partir de agora eu quero até dizer para vocês que eu não vou fazer vídeo a partir de votação. Até porque o número de comentários está sendo mínimo, as visualizações estão muito boas, mas as pessoas não estão comentando. E isso está criando para mim uma questão muito complexa para fazer o vídeo, que eu tenho que fazer vídeos em cima da hora, esperando que as pessoas comentem, mas as pessoas, infelizmente, não manifestam seu comentário, não chegam até o final do vídeo. Então eu vou fazer um cronograma, onde eu apresento o vídeo da próxima doença. Por exemplo, nesse agora que eu vou fazer o da epilepsia, eu vou apresentar o próximo tema das doenças, que eu já vou pré-elaborar antes, Então fique conosco que você vai ter muitas informações dessa doença. Fique conosco. Bom, a epilepsia é um caso muito comum, Existem muitos estudos neurológicos em cima desse tema que incomoda muita gente. São ataques súbitos que a pessoa tem, de repente em um local. Eu tive colegas de escola que do nada começavam a rolar, enrola a língua, e é uma situação que é de transtorno para as pessoas que estão próximas e para a própria pessoa, Muitas vezes causando assim pânico na família, e a pessoa fica num estado de medo constante. Para trabalhar esse tema, a gente tem que olhar vários âmbitos, para entender por que a pessoa entra naquele surto, onde ela simplesmente é como se o cérebro dela desligasse e ativasse uma área instintiva dela. A pessoa fica extremamente retorcida, a língua se volta para dentro. As pessoas que já têm experiência na área de atendimentos, de salvamento, sabem lidar muito bem com isso. Sobre as questões kármicas, a gente pode entender uma questão assim. Imagine que numa vida anterior a pessoa tinha aquela sensação de estar sendo perseguida constantemente. E você sabe que toda pessoa que tem essa sensação, e essa causa kármica também vai funcionar para uma vida atual. Toda pessoa que numa vida passada sentiu grandes sensações de estar sendo perseguida, e nessa vida atual, ela tem grande tendência a manifestar a epilepsia. O caso é que, vocês já imaginaram, em alguma vez na vida a gente sentiu isso, uma perseguição, seja num beco, seja uma pessoa que nos ameaçou, seja várias situações. Ninguém pode deixar de lembrar que quando você se sente perseguido, o estado de medo ele é altíssimo, mexe com todos os aspectos hormonais e neurotransmissores nossos, despeja adrenalina no corpo, ou seja, você fica ativado ao extremo por causa do estado de medo, porque toda a sensação de perseguição, ela traz, antes daquele aspecto, um medo instintivo de autopreservação. Porque para a mente, como ela não sabe calcular, tudo é uma causa que ameaça a vida do ser. E isso cria problemas seríssimos no seu sistema neurológico, onde você vai ter um desvio. Normalmente, a questão dos estudos, eles não focam tanto nessa parte holística e espiritual, mas uma parte que se identificou é que o lado que se atinge, na questão de haver afetação para a pessoa startar essa questão da epilepsia, que é esse surto, é o lado direito. E o lado direito, gente, nós sabemos claramente que ele é o lado da espiritualidade. Ele é o lado que referencia o seu lado espiritual. Muitas vezes essas pessoas elas estão totalmente perdidas nesse mundo material, se sentindo perseguidas, não se apoiam em nada, não gostam de nada, não se agradam a nada. Agora você pega uma pessoa que tem sensações fortes de perseguição, que tem sensações fortes de fobia, uma pessoa que não se agrada com quase nada, uma pessoa que realmente o ambiente para ela é tudo turvo, a pessoa não é um estado caótico. Como é que fica essa mente da pessoa? Ela fica num estado constante para desligar o ser. O que seria a epilepsia? Eu vou desligar você porque senão você vai enlouquecer.
desliga a pessoa. Extremo estado de excitação, desliga a pessoa e entra no surto psicótico, né? Se não desligar, é esse surto psicótico que vai acontecer mesmo. Por quê? Porque seria uma loucura. Vocês já notaram claramente que essas pessoas que têm epilepsia, é recomendado para elas não fazer uso de bebida alcoólica ou drogas? Porque senão você vai entrar numa zona perigosa. Imagine você já tem grandes problemas no lado espiritual, na questão porque está lidando com problemas no cérebro direito, nesse lado direito. E aí você vai para o extremo abismo, que é as bebidas alcoólicas e as drogas. O que você vai fazer? Você vai superativar essa situação e tem muita gente com epilepsia que depois que vai entrando nessas ondas, morrem. Porque o cérebro não consegue desligar, a pessoa entra no estado... Gente, o coração desses seres, ele começa a bater numa velocidade tão forte e as ondas neurais, elas começam a oscilar de maneira tão forte que o ser humano normal não suportaria. E é por isso que desliga. É como se colasse algo dentro do cérebro da pessoa e aí a pessoa desliga e começa a enrolar a língua, começa a se contorcer. É justamente o sistema instintivo agindo no ser. Porque pode olhar, quando você lembrar que controla todo esse mecanismo, gente? Aqui, ó, eu estou levantando o braço, o pulmão está respirando, o sangue está circulando, é o cérebro reptiliano, é o complexo R. Ele é um dos que é desligado, parcialmente. E o que fica faz a pessoa entrar naquelas situações extremamente complexas. É como se a pessoa tentasse se recolher, já viu? Ela se contorce, a língua volta para dentro. É um estado muito, muito complicado. Só as pessoas que passam por isso sabem o tanto que é aterrorizador. E agora, chegando agora na metade do vídeo, eu quero tratar de como é que a gente vai trabalhar esse tipo de pessoas. Olha só, se você que tem epilepsia compreende que por que você está assustado? Por que você está com a sensação de estar perseguido? Muitas vezes, por uma questão kármica, você realmente deve coisas que são extremamente rigorosas e isso está no seu inconsciente. Mas todos nós deveríamos lembrar de uma coisa. Não há nada no universo que não seja condizente com a nossa capacidade. Se vocês lembrarem da metáfora do vaso chinês, é o seguinte. Eu quebrei o vaso chinês. E eu tenho total consciência que eu vou ter que pagar o vaso chinês. Agora, como que eu vou pagar o vaso chinês? É de acordo com as minhas condições. O perdão já foi dado, mas a dívida não está quitada. É a mesma coisa do karma. Você não precisa esperar que os senhores do karma, toda essa inteligência que está por trás de organizar a nossa evolução, vai colocar alguma carga em cima de você que você não suporte. Então existe toda essa compreensão e essa analogia para a pessoa entender. Tá, mas eu não preciso ficar com medo, com senso de perseguição. E os negativos, eles utilizam muito desses estados. Por quê? Como eles sabem que esses seres são vulneráveis, eles engendram ataques muito fortes para que aquela pessoa cada vez mais sinta um estado de medo mais profundo. E vocês sabem que uma técnica que nós utilizamos na PNL, que ninguém dá bola, mas ela pode ser replicada do espírito, do pessoal que está na quarta dimensão para nós. Vocês já pensaram como é que um ser, por exemplo, reptiliano, ou um ser espiritual, um parente seu, ou um ser negativo que está ali tentando influenciar, ele faz? Vocês já viram a espelhagem? Se você começa a fazer as mesmas coisas que o outro, você começa a entrar em fase com a mente dele. Chega num ponto de consistência do ato que você vai entrar em fase e ele vai obedecer os seus comandos, porque você que comanda a cena. E aí, nesse ponto, imagina você está do lado aqui da matéria e não vê a quarta dimensão onde eles estão localizados. Na quarta dimensão, eles estão lá fazendo um espelhamento com você, entram em fase com você, sugestionam você, impetram medo em você e você cai igual um patinho.
Como é que protege disso, Zé Augusto? Não tem como. Se você não tiver uma vibração alta, eles não vão querer replicar uma vibração alta. Nem dariam conta, está fora da faixa de frequência deles. Mas se você desapercebe e se entrega no processo de medo, sensação de perseguição, desencorajamento da vida, procrastinação profunda, instinto de vingança, tudo isso leva você a um processo de epilepsia, porque é uma conjunção de forças. Você não adianta pensar que é um fator, são vários fatores. Por isso que se você for observar nos textos da Cristina Cairo, que é uma pessoa que escreve maravilhosamente sobre isso, é um complexo de coisa que vai fazer a pessoa manifestar isso. Agora eu vou falar de uma parte que eu gosto, que é a Seishonoye, né? E nela trata a epilepsia de uma forma bem interessante. Eu vou ler um pequenininho texto para vocês poderem compreender, para a gente não perder a entrelinha. Eu não vou falar superficialmente. Vamos ver aqui, ó. Epilepsia. Muitos casos de epilepsia são motivados pela omissão em ajudar mais os antepassados. Por isso é importante ler a Sutra 2 vezes por dia, todos os dias, pessoas que têm epilepsia. E se há antepassados que brigavam quando estavam vivos e continuam brigando no mundo espiritual, esse choque pode ainda manifestar a epilepsia. Se estiver ocorrendo com uma criança, a epilepsia pode ser resultado do choque emocional e constante desarmonia entre os pais. 2 sutras sagradas por dia sem falta e harmonia no lar. Olha só que texto maravilhoso. Primeiro que se você não ajuda os seus antepassados, como é que eu ajudaria os meus antepassados? Vibrações positivas, elogie seu antepassado, envie bons pensamentos para os seus antepassados, replique boas palavras sobre os seus antepassados, dignifique os seus antepassados, cuide do túmulo dos seus antepassados, cuide da memória dos seus antepassados. Será que eu fui claro? Será que foi claro isso? Agora prestem atenção. Se vocês imaginarem assim, imagina que tem antepassados seus que brigando, e você tinha muita relação com ele, relação próxima, quando eles estão lá, na outra dimensão, e eles brigam, eles criam esse choque. E esse choque chega até você, como a questão tem relação no lado espiritual, vai nesse meridiano direito seu e cola. O que você vai ter? Epilepsia. Então o que você tem que fazer? Sutra sagrada. Faz a sutra sagrada 2 vezes ao dia para os antepassados, que tudo se harmoniza. Papai e mamãe, se as crianças têm epilepsia, é por desarmonia entre o casal. Não adianta procurar fora, procurar culpados. Todos esses problemas que manifestam nas crianças são problemas de desarmonia entre o casal. E o que esse casal pode fazer? 2 vezes a sutra sagrada, de manhã e à noite, né? E estabelecer uma harmonia no lar. Por quê? Porque assim você vai curar totalmente seu filho. A epilepsia tem cura? Tem cura sim. Não existe doença nesse planeta que não tem cura, gente. Todas as doenças têm cura. A AIDS tem cura, o câncer tem cura, tudo tem cura. As escleroses, quando elas chegam no estado avançado, igual meu pai faleceu de esclerose lateral amiotrófica, se a pessoa deixa chegar no estado de 90% a 95% da doença, você não tem como reverter o processo, porque os danos ao corpo humano e ao corpo etérico são muito grandes, porque existe o duplo que está recebendo essa resposta, né, da doença. E quando isso se configura de tal forma, fica-se impossível de você reverter. Então tudo, quando você descobre no início, se você descobre a causa, se você muda o seu comportamento, você pode manifestar a cura sim. Então papai e mamãe, se a criança tem epilepsia, vai olhar o comportamento de vocês dois. Se encontrou desarmonia, harmonize-se, perdoe um ao outro e vá fazer a sutra sagrada 2 vezes ao dia, os dois, se querem o bem dos seus filhos. Bom, gente, vocês viram que ficou rico, né? Esse vídeo nós falamos no âmbito constante e olha o que ficou claro. Sensação de estar sendo perseguido. Essa sensação de estar sendo perseguido é uma das maiores causas das pessoas terem epilepsia.
E muitos vão dizer que não tem essa sensação. Meus amigos, vocês não conhecem o subconsciente de vocês. Vocês conhecem só 12% que é o consciente. Os 87, alguma coisa do subconsciente pode manifestar infinitas coisas, porque você não preocupa com isso. E não há erro. Os estudos profundos já dizem que as características que nós falamos aqui é o que manifesta as epilepsias. Eu agradeço a sua audiência, compartilhe esse vídeo com quem precisa, se inscreva no canal e se você chegou até aqui, escreva no comentário: eu cheguei até o final e eu quero que você fale da doença tal. Deixe aqui nos comentários a doença que você quer que eu fale. E aí você pode ajudar de outra forma, né? Talvez no meu catálogo eu não tenha doenças que você, por exemplo, pode colocar como sugestão. E aí vai enriquecer esse catálogo onde eu vou criar novos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo. Gratidão. Até mais.